Bom dia! Tá saindo aí, tá? Cadê o Afonso? Ô, Afonso, tudo bem, Afonso? Como é que vai? Beleza? Obrigado. Você dá um parabéns pro RH aí. Sim. Acabou a música? Não vai ter mais música? Cadê a música, mulher? Aí, galera, a música aí! Ninguém vai dançar aí, não? Pode começar, Thiago? Já tá gravando já? Gravando já. Mentira. Ao vivo? Ao vivo. Aonde? Para as filiais. Só? No YouTube não? Não, no YouTube, para as filiais. Também? Nossa. Sério? Pensei que era só nós, pô. Mentira. Meu Deus. Ai, sério? Nossa, ficou bonito aqui, hein? Parabéns, hein? Quem fez? Foi você, Afonso? Não? Do RH. Oh, você, Andréia? Toda a equipe. É? Você também, Mara? Quem mais? A Briane. Ô, Briane, dá um... Ô, galera, uma salva de palmas aí para o pessoal aí que tá sensacional. Você tá lá atrás, Briane? Não quer aparecer na TV, Briane? Teve jeito. Mas e aí? Nossa, show, hein? Colocou aí, Thiago, para ver. Olha, que sensacional, hein? Ficou bom o negócio aqui, né? Beleza, hein? Está falando ao vivo para Santos, Viracopos, São Vicente, Guarulhos. Mentira. Sério? Você tá, Meu Deus. teoricamente, te vendo lá, hein? Sério? Mentira. E aí? O que as motivou, né? O nosso tema é motivação. Fala um pouco aí da motivação aí para esse cenário todo aí. Qual foi a motivação que você teve, que vocês tiveram? Peraí. Você vai chamar André para falar isso? Isso. Exato, André. Hoje a palavra é do nosso diretor. André. Presidente, Fala. A palavra é de quem? do nosso presidente Lorival Martins. Não teve motivação nenhuma aí para fazer isso? Sim, nós tivemos sim, com o intuito de você trazer uma experiência para nós, do que te motivou, de como você chegou até aqui na Martins e hoje está toda essa equipe aqui fazendo parte. Sensacional. RH aí, gente. Muito bom, viu? Quero agradecer também aí a audiência, a presença aí da unidade de Santos, né? O pessoal deixou o trabalho motivado para ver o chefe falar. Olha que sensacional. E também a Viracopos, né? O pessoal lá da Creile, todo mundo. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Tatuapé também, né? A logística, né? Através da Danila e todo o pessoal lá também. Guarulhos, Michel Gênico e Companhia Limitada. Quer falar alguma coisa, Cláudio? Não, peraí. O Cláudio falou alguma coisa aqui, cadê o microfone? Claudinei falou alguma coisa, a gente não pode perder o, né? Vamos lá. Esqueci alguma coisa, Claudinei, você é meu... Não, garagem de São Vicente também. Ah, garagem, né? falar Pessoal, garagem. Guarulhos, né? Guarulhos, Michel. Michel, o que mais? Eu só tô te lembrando. Não, eu sei, por isso. Assessor. Leandro Boa. lá, o Leandro da garagem, Santos, Mas o problema é ficar ligando. Bom, continuando, né? Claudinei pediu para não esquecer do Leandro, da garagem, dos meninos lá de São Vicente, dos motoristas, o Alberto. Um abraço, Alberto. Espero que você esteja melhor. Saudações aos motoristas, sensacional. Quero agradecer. Michel Gênico de Guarulhos e Companhia Limitada, já tinha falado, né? Itajaí, o pessoal de Itajaí deve estar também aí numa expectativa boa aí desse evento motivacional.
Quero também deixar um abraço aí para minha família, né, para a Edinalva, para o Anderson, para os meus netos, para as minhas noras, Dani e Amanda. Muito obrigado aí pela audiência de vocês e todos os meus familiares, meus netos. Filipinho, o vô não conseguiu te retornar ontem, mas depois o vô fala com você. Te amo, viu? Luquinhas também. Bom, gente, nosso encontro aqui é para motivação, né? E eu queria dividir um pouco com vocês, né, compartilhar uma experiência que nos trouxe até aqui. Né? E, na verdade, eu não preparei nada. Vou improvisar aqui, mas a minha motivação maior foi o Afonso chegar 2 dias e falar, olha, você vai fazer uma live motivacional e você precisa contar um pouco da sua história, né, para as pessoas, para que elas possam ter isso como um exemplo, né, de vida, de profissionalismo, de caráter, idoneidade, seriedade, transparências, dedicação, comprometimento e, acima de tudo, ser uma pessoa justa, né, que a gente sempre procurou ser justo. Tá muito alto aí? Tá bom? Lá atrás não está ouvindo? Boa. Senhores, bom dia! Bom dia! Bom, vou começar minha história, né? Eu não preparei nada, mas assim, a minha mãe, meu pai tiveram 7 filhos, né? Minha mãe é do Ceará, meu pai de Minas, se encontraram no Paraná, se casaram e tiveram 7 filhos. Naquela época a seca era muito forte, meu pai não conseguiu ficar no Paraná com o sítio, veio para São Paulo trazendo todos os nossos familiares. E moramos aí na casa de aluguel de uma tia nossa. Depois meu pai trabalhando de ajudante, né, de caminhão, né, numa São Cristóvão ou Graneiro, não sei se eu posso falar nomes aqui, posso, Afonso? Pode falar o que você quiser. Boa. Né? E então ele trabalhou e, na verdade, ele ganhava um salário mínimo para dar educação, alimento e tudo mais para 7 filhos. E quando eu vim do Paraná eu tinha 6 anos, aí meu pai fez umas economias lá, fez um parcelamento, comprou um terreno aí em Itaquera e construiu uma casa lá. E a partir daí eu já tinha uns 9, 10 anos, e eu precisava, me conscientizei que eu precisava ajudar. Não entendi. Está errado? Boa, boa, água. Aqui é tudo ao vivo, viu? E aí, eu resolvi vender sorvete. Só que para vender sorvete, eu precisava levar dinheiro para casa. E levar dinheiro para casa para dar para minha mãe, para ela poder comprar mais fubá, mais farinha, tal, para a gente comer, que o nosso almoço, a nossa alimentação era sempre fubá, farinha, ovo, etc. E para que eu pudesse vender o sorvete a tempo, né, daquelas caixas de isopor, eu precisava ter um diferencial para vender. E aí eu pensei assim, como que eu vou vender sorvete se tem um monte de gente vendendo sorvete? E aí, a caminho da sorveteria, eu olhava quais são as ruas que tinham mais crianças, né? E aí, eu voltava com a minha caixinha de sorvete aonde tinha mais crianças. E as crianças, mamãe, sorvete, sorvete, eu sorveteiro, sorveteiro. E aí acabava vendendo os meus sorvetes. E até que um dia uma mulher, uma senhora, me chamou e falou assim, moço, nem todo dia a gente tem dinheiro para comprar o sorvete do menino. E quando o senhor passa, quando você, senhor não, né? Quando
quando você passa aqui, ele quer o sorvete, mas nem sempre quer o sorvete. Então, não dá para você não passar aqui e tal. Eu falei, olha, eu vou ver. E aí isso me inspirou demais. Eu passava lá de manhã e à tarde. Sorveteiro, e não vendia mais um sorvete, vendia 2. Né? Isso foi uma das experiências, pegava o meu dinheiro e levava para casa. Entregava para minha mãe, e eu sempre fui o melhor vendedor de sorvete da sorveteria. Né? E uma outra história engraçada foi que eu parei de vender sorvete. Porque a sorveteria fechou, nem lembro mais. E eu tinha que arrumar uma outra coisa para poder levar uma grana para casa. E o que me motivou? Eu percebi que naquela época as pessoas pegavam ônibus e o sapato um pouco sujo, outros com o sapato brilhando e com o bico do sapato brilhando. Falei, legal, eu já tinha experiência em caixa de sorvete, fiz uma caixinha de engraxate, coloquei no ombro e fui para o ponto final do ônibus no centro de Itaquera. Só que, como que eu poderia fazer para conquistar os meus clientes, para engraxar sapatos, se naquela época as pessoas andavam sujo com um sapato? E tinha concorrência. Muito bem, eu me entendi que eu precisava ser o melhor engraxate de sapato e ter o preço menor. E com aquela época, o que chamava atenção em engraxar sapato? O bico do sapato tinha que estar brilhando. E eu fui um exímio engraxate e brilho da ponta do sapato. Aí eu arrumei a encrenca. Por quê? Porque todo mundo queria engraxar comigo e não com os meus colegas. Né? Aí tudo bem, passou o tempo, continuava levando dinheiro para casa. E aí eu não tinha mais que ficar engraxando sapato, vendendo sorvete, eu já estava com 12, 13 anos. Eu precisava procurar uma vida profissional melhor, né, para ter algo melhor na minha vida e dar também alguma coisa para minha família. E aí o meu primo do Paraná veio para São Paulo, que ele teve um acidente, né? E ele estava se tratando aqui. E ele morava na minha casa, então não eram mais 7, eram 8. E a gente precisava trabalhar. E naquela época, você comprava jornal e começava a grifar aonde tinha opção de emprego. Mas como que ia comprar o jornal se não tinha dinheiro? E aí, meu primo, quando ia para o hospital, acabava me levando para o centro da cidade também, e quando ele passava em consulta, nós voltávamos e eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta, que era trabalhar. E eu não tinha dinheiro para comprar o jornal, e nem ele. E aí nós resolvemos ficar perguntando para as pessoas que estavam com as pastas na rua, aonde elas trabalhavam, o que faziam, e aí nós encontramos em um prédio um menino que estava levando uma pasta com cópias, porque naquela época tiravam-se cópias externas, xerox, etc. Então tinha uma empresa que fazia esse trabalho de tirar cópia dos documentos das empresas, e aí eu acabei arrumando um emprego aos 13 anos, na Procópias, na rua Rego Freitas, lá próximo à Praça Roosevelt, na Consolação. Office boy. E eu precisava ter um diferencial para o meu chefe.
qual era o meu diferencial? Na minha cabeça, eu tinha que ir nos vários lugares, bem rápido, e na minha cabeça, eu precisava fazer com que os clientes me requisitassem para fazer esse trabalho. Como que eu ia conseguir ser o melhor office boy, chamar a atenção do meu chefe, ter também uma solicitação maior para eu levar os documentos com a pastinha? E aí, passei em frente uma caderneta de poupança, bem conhecida, Delfim Neto, Delfim, caderneta de poupança Delfim, que eles tinham os cofrinhos, tipo uma meia, naquela época. E eles doavam, eles davam aquilo para pegar pessoas, para, né, guardar moedas, para fazer a sua poupança. E eu pensei, eu não tenho conta, mas eu preciso desse brinde, desse negócio, para oferecer para as empresas, para as pessoas das empresas, para que eles lembrem de mim e solicitem a mim para ir levar o documento. Fila de 2 horas para pegar os cofrinhos. Chegava mais cedo, ficava na fila antes do trabalho, né, guardava o lugar, porque abria, eu acho que era 9 ou 10 horas, não me recordo, e eu consegui juntar bastante cofrinhos. Então, cada empresa que eu ia, eu entregava para a secretária ou para assistente, tudo, aquilo, e eles ficavam muito felizes. Então, para eles ganharem mais, eles falavam para o meu chefe que era para eu ir levar as cópias. E assim eu me destaquei dentro do grupo, né, de office boys, e eu arrumei um problema, porque os meninos queriam me bater. E aí fiquei mais um tempo, a empresa acabou fechando, né? E como eu trabalhava de office boy, naquela empresa eu tinha que arrumar outros trabalhos de office boy. E na época, os office boys de bancos usavam terno e usavam mocassim, que os bancos davam, né? O uniforme deles era terno e mocassim. E eu adorava aqueles mocassim. E eu queria também ter um mocassim. Mas eu estava desempregado. Como que eu conseguiria um mocassim? Bom, consegui um outro emprego de office boy, né, na Baluarte, corretora de câmbio, Rua da Quitanda, número 96, 4º andar. O meu chefe chamava-se Orlando, morava na Patriarca, gente boa pra caramba. Um abraço, senhor Orlando, se estiver aí, alguém que conheça. Um abraço para ele, foi meu mestre. E o senhor Orlando chegou e falou assim, olha, eu preciso de alguém aqui que seja bem rápido. Eu falei, é a minha função, eu sou office boy. Quanto mais rápido eu for, melhor. Resultado, eu fiquei 3 anos nessa empresa, não consegui comprar o meu mocassim, porque eles não davam uniforme, mas eu consegui me destacar dentro dessa empresa e eu era um dos preferidos. Foi na época do hambúrguer? Foi na época do hambúrguer, é. E eu me destaquei como office boy, arrumei encrenca, porque os caras colocavam guspia na minha marmita e tudo mais, mas não tinha o meu mocassim, né? Os meus colegas office boys lá e tal. Comi muita marmita com algumas coisas que colocaram dentro lá, porque naquela época existia isso. E tinha nessa época também alguns meninos office boys que tinham um poder aquisitivo maior, os pais também tinham um poder aquisitivo maior. E a minha família, eu, por exemplo, eu tinha em mente que tudo que eu ganhasse eu teria que levar para minha casa, para minha mãe.
né? E eu tinha um prêmio e eu adorava x-salada. E eu não poderia comer um x-salada, porque não tinha dinheiro. Eu ia pegar o dinheiro do meu salário e ia faltar para minha mãe. E a minha mãe, todo dia 15, todo dia 30, ia até a Rua da Quitanda, número 96, e ficava no térreo, por volta de meio-dia, porque nós tínhamos um envelope com o dinheiro, e aquele envelope eu entregava na mão dela, e ela levava, tinha um restaurante, né, uma lanchonete, chamava-se Bancário, ainda existe, e ali ela me pagava um x-salada e uma vitamina. Dia 15 e dia 30, e aquilo era a minha felicidade. Mas o meu objetivo maior era o mocassim. E ali eu comecei a pesquisar quem eram as empresas, não banco, porque era muito difícil entrar num processo seletivo num banco, quem eram as empresas que davam uniforme e davam mocassim. E aí eu descobri uma corretora de câmbio, que era uma das maiores do Brasil, que era na Rua Líbero Badaró, 377, 8º, 9º, 10º e 11º andar, onde o diretor-presidente, o senhor João Carlos Canto Quinise, né, e abriu um processo seletivo lá nessa corretora. E o chefe do departamento pessoal era o senhor Edson Paulino, gente boa. E aí eu participei do processo seletivo. E naquela época era 100, 150 pessoas para uma, duas vagas. E consegui chegar na semifinal ou na final com duas pessoas, e o senhor Edson Paulino ficou em dúvida se ele contratava o outro ou a mim. E eu louco para ser contratado. E aí ele resolveu contratar os dois, porque o perfil era muito bom. Por minha infelicidade, ele escolheu o outro para ser office boy da diretoria e eu para expedição. Só que a expedição não dava uniforme. Pô, vocês imaginam, eu todos os dias ver o menino com a malinha 007, um terninho, um mocassinzão, passar por mim e falar: oi, tudo bem? E eu, sessão de expedição com o senhor Rubens Pavese, um senhor sensacional, aprendi demais com ele, né? E ele era chefe de office boys naquela época. Os office boys dessa empresa tinham uma outra cultura e contratavam aposentados para fazer o serviço de rua. E o Edson Paulino, como era o chefe do departamento pessoal, teve uma visão fantástica, porque ele falou assim: olha, são todos idosos, se eu colocar uma pessoa, eu tinha 17 anos, 15 anos, 16 anos, uma pessoa mais nova pode dar um diferencial no departamento. E assim foi. Eu não tinha datilografia, né, naquela época, não tinha estudo, porque ou você estudava ou você trabalhava, mas naquela época ainda estava na escola, e eu trabalhava o dia inteiro, ia para a escola à noite, né, e chegava em casa, tinha alguma coisa para comer. Mudamos de fubá e ao feijão, tinha ovo, que é sensacional, adoro ovo até hoje. Bom, resultado, meu chefe
Edson, o Pavese, Rubens Pavese, me deu a oportunidade de protocolar documentos de despacho aduaneiro, porque lá era uma corretora de câmbio, fechava-se o câmbio, mas DI, fatura, conhecimento, ia tudo para a corretora, mandava para o banco, voltava, enfim. E eu comecei a protocolar isso, até que um dia, e tinha muita reclamação dos clientes, porque os documentos demoravam para ir, não ia, demoravam para protocolar. E nessa ocasião, o meu chefe saiu de férias. E aí ele me deixou no lugar dele. Eu falei, pô, eu não posso deixar esse pessoal continuar reclamando por tempo. E eu tinha um objetivo também muito maior, de crescer dentro da empresa, porque tinha muitos funcionários e tinha muito espaço, mesmo que fosse para a diretoria, porque eu queria o meu mocassim. E eu torcia demais para aumentar o trabalho e me recrutarem para a diretoria. Bom, frustrado, não fui para a diretoria, mas eu fiquei tendo uma oportunidade no lugar do senhor Rubens Pavese, na expedição. Agora, imaginem, naquela época, 60 office boys, senhores, aposentados, falando de política, de compra, de inflação, de não sei o quê, e eu com 16, 17 anos, no meio daquela galera. Falei, não dá, eu preciso dar um jeito de quanto menos tempo eles ficarem aqui, melhor. Para isso, eu precisava arrumar trabalho para eles e eu tinha um objetivo também, uma meta. Eu estava muito motivado para ninguém mais reclamar de falta de documentos, de atraso em entrega de documentos. Fiz um acordo com os office boys aposentados. Falei, olha, se vocês entregarem os documentos em determinado momento, vocês podem ir para casa, porque não vai ter mais. E para evitar isso, eu vou dar um passe a mais, que naquela época era passe, o Vale Transporte, né? Para que vocês não andem tanto, mas vocês vão ter que fazer o dobro de empresas. Mas como que você vai fazer tudo isso? Eu falei, não, eu fico até mais tarde, separo todos os documentos aqui, cada rota, cada itinerário, já deixo os passos aqui, vocês chegam de manhã, pegam os documentos, vão embora e eu só vou ver vocês no outro dia. Resolvi um problemão. Não precisava mais ficar ouvindo a inflação. Resolvi o problema dos clientes, que não reclamavam mais, porque eles faziam mais. Resolvi o problema deles também, que eles tinham mais tempo para ir para casa. Só que arrumei outro problema. Gastava um pouco mais. E naquela época, o senhor João Carlos Canto Quinizzi, que era o presidente da empresa, eu nem sonhava na minha vida encontrar com ele no corredor, porque era um respeito assim, acima de tudo, você tinha que abaixar a cabeça, enfim, era toda aquela... Meu chefe voltou de férias. Quem liga na sessão? João Carlos Canto Quinizzi, falando com meu chefe, pedindo para eu ir lá na sala dele. Gente, imagina um negócio desse na minha cabeça. O que eu fiz de errado? Não vou ter mais o meu mocassim. E para entrar na sala do homem. E o meu chefe? O que é que você fez aqui? Eu falei, olha, eu não sei. Eu simplesmente não deixava documentos aqui. Era para deixar? Bom, resultado.
Fui para a sala no 8º andar, que eu trabalhava no 11º, a sala dele era no 8º. Uma sala gigante, enorme, uma secretária lá fumando, e eu aprendi a fumar com 12, 13 anos, sem dinheiro para cigarro. Quando eu chego na sala, ela, não, pode entrar, senta, fumando. Eu olhando assim, você fuma? Eu fumo. Então um cigarro? Eu falei, estou morto. Acho que ela está me acalmando, né? Fumando. Quem passa? O office boy, saindo da sala do presidente, com os documentos e aquele mocassinha maravilhoso no pé dele. Falei, estou morto. Entrei, tremendo, muito nervoso, nunca tinha visto o senhor João Carlos Canto Quinizzi. Ele me disse assim, ô garoto, o que é que você andou fazendo lá na férias do Rubens? Falei, senhor João Carlos, olha, eu procurei fazer o meu melhor, eu fiz alguma coisa errada? Ao contrário, garoto, eu não sei o que eu vou fazer com o Rubens. Acho que eu vou mandar ele para o almoxarifado e você cuida daquelas coisas lá para nós. Eu, o quê? Falei, não. Não, desculpa, o senhor Rubens é muito meu chefe. Ô garoto, é a oportunidade que você tem na sua carreira profissional, você quer ou não? Falei assim, bom, vou aceitar. O senhor Rubens Pavese foi para o almoxarifado e ficaram todos os departamentos, queriam o Lorival cuidando do setor de expedição de departamentos, porque lá era o setor de entrega de documentos. E aí o senhor João Carlos convenceu os operadores de câmbio que eu deveria ir lá para o setor de office boys para entregar os documentos de fechamento de câmbio, que era um outro setor. Quem na época mandava e determinava tudo eram os operadores de câmbio. Então tinha o senhor Bretas, o senhor Clarete e a Bel, que era a secretária da mesa de operação, e tinha o Tiago que cuidava dos office boys. Só que o Tiago não fazia as coisas direitas e os bancos reclamavam quando chegava documentos e tudo mais. Um dia, saí da expedição, entrou outro lá, fui para o setor de câmbio, tive um reajuste de salário, tive um reconhecimento e fui para esse setor, só que eu ia responder diretamente para os bambambãs da empresa, que eram os operadores de câmbio. E aí eu fiz o mesmo acordo com os office boys também. Falei, olha, vocês entregam os documentos, me deixa anotado o horário que vocês entregaram e vão embora. Só que eu não sabia que o Tiago, que era o chefe, ele mentia muito. Ele dava muito balão nos operadores de câmbio. Falava que entregava e não entregava, depois mandava entregar e os bancos reclamando. Eu simplesmente falava o horário certo que eu tinha entregue os documentos no banco. O Bretas era um dos caras que tinha os maiores clientes, o cara mais chato que tinha. Um dia, a minha sala ficava fora assim, e eles ficavam na sala dentro. Me chamou, falou, olha, você entregou o contrato de câmbio da Celanese no Bamerindos? Falei, está entregue, foi às 17h42. Ele olhou para mim assim, todo mundo olhou para mim. Ele falou assim, que horas está entregue? Falei, 17h42. Falei, não, isso não existe, o banco está reclamando aqui.
Falei, o senhor não acredita? Falei, é impossível você saber o horário que foi entregue. Falei, só um minuto. Peguei o protocolo, coloquei na mesa dele. Falei, é impossível saber que hora que entrega um documento? Nossa. Eu, o mero chefe de setor, falando isso para um operador de câmbio. Os operadores olharam assim para mim. Vai, Bretas, mexe com o menino. Resultado. Todos os operadores confiavam em mim e sabiam que eu era franco e procurava fazer meu trabalho direito. E fiquei lá um bom tempo. Comprou o mocassim, pelo menos? Não comprei o mocassim. Ainda não. Resolvi, como eu disse lá atrás, o meu pai era ajudante de mudança. E eu resolvi sair da empresa. Não queria mais. Não dava para comprar um mocassim, que era muito caro, ganhava um pouco. Blá. E o meu pai, fazendo mudança, tinha piano. Transporte de piano. Que era, a mudança sempre tinha um piano. E para transportar o piano, precisava de um carro especial, individual, não dava para ir junto com a mudança. E vira e mexe, meu pai fazia uns bicos, né? Ganhava um dinheiro lá transportando o piano. E se vocês sabem, piano, são 2 pessoas somente com as correias que transportam o piano. Resolvi enfrentar o senhor João Carlos Canto Quinese. Bati na porta, fui lá, senhor João Carlos, vou sair. Ah, garota, por que você vai sair? Tem um futuro brilhante aqui. Eu falei, não, quero transportar piano com meu pai. O quê? Eu vou transportar piano com meu pai. Não, fica aí, garota, vou dobrar seu salário. Opa. Fiquei. Só que a minha motivação era comprar um mocassim. E eu não tinha comprado o mocassim. E talvez, transportando o piano, eu poderia comprar o mocassim. Fiquei lá mais uns 6 meses. Entrei na sala do senhor João Carlos de novo. Eu vou embora. Ó, garoto, tá ganhando pouco. Quanto você quer para você ficar? Falei, não quero nada. Vou embora, transportar piano. Fui embora, agotando meus direitos. Comprei uma C10 amarela, financiada, para transportar piano, junto com meu pai. Começamos a transportar piano. Naquela época não tinha telefone, quem tinha telefone era milionário. Aí alugamos lá uma parceria com a loja de piano. E os clientes nos chamavam através daquela loja de piano. Só que tinha um detalhe. Eu queria transportar piano diferente de todo mundo. E qual era a diferença? Os pianos chegavam na casa dos clientes desafinados. E eles precisavam pagar para afinar o piano. E a certo dia, o piano era pesado, acabamos abrindo a tampa do piano na frente. E tinha uns parafusos, onde era a máquina do piano que você podia tirar, e ficava mais leve. E nós fizemos isso em um piano, e depois nós colocamos de volta, e o piano não desafinou. E aí nós falamos para o cliente, olha, você não precisa pagar mais afinador, que o piano não está desafinado.
Ela foi lá, sentou, pê, bê, bê, bá, tchum, tom, 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 beleza. A partir daí nós começamos a fazer muito transporte de piano. E aí vem a concorrência. Familiares. Minha tia, meu tio foi lá, comprou uma caminhonetinha também e começou a transportar piano. Só que a gente fazia muito mais transporte do que eles. E aí eles resolveram nos ajudar muito. Eles ligavam lá para a loja, falavam que tinha um transporte de piano lá em Sorocaba, Itu e outro lugar. Nós saíamos de manhã, porque naquela época não tinha como você confirmar, como você ligar, nada, que nem telefone tinha. E também não tinha hoje GPS, não tem nada, né? Então você tinha que ir até lá. Íamos até lá, ficávamos procurando um endereço, não encontrava rua, não encontrava número, não encontrava nada. Ficava o dia inteiro e voltava. Quando nós voltávamos, ela tinha feito todos os transportes dos pianos. Sensacional. Resultado, precisávamos ter um diferencial também para poder fazer mais transportes. E um dia, nós íamos entregar um piano lá em Interlagos, na casa de uma pessoa que tinha um poder aquisitivo bem... situação estável, e era muito longe para você levar o piano. E aí eu falei assim, poxa, não vai rolar ficar andando com esse piano nas costas aqui, porque o piano você precisa pôr uma correia aqui nos pés do piano, e você precisa dar um cano aqui que eles chamam, empurrar o piano para frente, para você poder andar, porque o pé do piano é baixo, vai bater na sua canela. Então você precisa empurrar ele para frente para você ter espaço para andar. E assim foi feito, só que era muito grande, muito longe. E aí eu entendi, fui na marcenaria uma vez e tinha uns pés, tinha uns quadradinhos assim de madeira alto. E aí eu passei na madeireira, né? E falei assim, não dá para o senhor furar isso aqui e colocar um feltro embaixo? Ele falou, dá. Falei, quanto que vai ser? Eu falei, não, isso aí eu jogo fora mesmo, mas tudo bem. Falei, mas tá bom. Aí ele falou, você cola o feltro. Eu falei, legal. Resultado, coloquei os pezinhos do piano, nos 4 pés, e comecei a empurrar o piano. Não sujou o chão, não riscou o chão e não carregamos o piano. Só que a sala da mulher, você olhava para o chão assim, aqueles assoalhos brilhando, você podia pentear o cabelo. Falei, como que eu vou riscar um negócio desse? Os pezinhos com o feltro embaixo eu não riscava. E aí, resolvido, a mulher achou sensacional aqueles pezinhos de piano, porque ela precisava movimentar o piano para limpar. Ela falou, e eu fui retirar os pezinhos, ela falou, não, moço, deixa aí, você não quer vender? Falei, olha, quero. Ah, quanto você quer? Eu falei, não sei nem quanto vale. Na realidade, ela colocou a mão no bolso e me deu 2 vezes o valor do transporte. Falei, legal, quem sabe eu compro o meu mocassim. Só que aí me veio uma outra ideia. Vou transportar piano e vender com pezinho. E assim foi feito. Só que por esses problemas todos da minha tia e tudo mais, acabamos não tendo mais transporte e eu voltei não ter trabalho de novo, sem mocassim. E eu precisava do meu mocassim. Muito bem. Casado, filho, sem emprego, minha esposa grávida, o meu tio já tinha uma comissária de despachos, né?
Fui pedir emprego para ele. Ele falou assim, não esse tio do piano, outro, né? Era dele e do meu irmão. Fui lá, preciso trabalhar, preciso de emprego, preciso comprar meu mocassim. Ele olhou para mim e disse, você acha que eu vou pagar para ensinar você a trabalhar? Falei, ô tio, é o seguinte, a minha ideia é essa, porque de graça não vai rolar, né? E aquilo mexeu comigo e me motivou. Falei, nem que eu trabalhe de graça para ele, mas eu preciso mostrar para ele que eu sou capaz de desenvolver algo. Eu tenho que demonstrar para o meu tio que eu consigo fazer algo diferente. Bom, resultado, me contratou. Falou, já que você não sabe fazer nada mesmo, vai cuidar do caixinha aí, do dinheiro que a gente usa. Falei, ok. Só que era o seguinte, os caras tinham os melhores clientes, fretavam navios na época, dão inflação de 90%, naquela época era overnight, dinheiro, muito dinheiro, entrava na empresa, e eles tinham algo que não é bom para ninguém, acredito eu, gastavam muito, alugavam carro, eventos, não aplicavam o dinheiro, né? E aí eu comecei a aplicar o dinheiro e também pagar as contas dele, almoços, jantares, não sei o quê, né? Aluguel de carro, aluguel... Né? E aí arrumei um problema. Qual? Comecei a cortar ou orientar que eles não gastassem tanto, que investissem em algo para o futuro. Só que aí eu comecei a entrar, a controlar o dinheiro deles. E não deu certo. Acabei saindo e fui trabalhar numa outra empresa. E eu não consegui comprar meu mocassim. E estava desempregado. Fiquei lá 2 anos. E quando eu saí, eu falei, tio, desculpa, mas eu aprendi alguma coisa aqui? Ele falou, você aprendeu até demais, que você quer controlar até o meu dinheiro. Eu falei, mas a ideia não era controlar o seu dinheiro, a ideia, na verdade, é projetar o futuro, para vocês terem um crescimento. Por fim, saí, fui arrumar um emprego em outro lugar, na Mimex, para comprar meu mocassim. Cheguei lá, tinha um anúncio no jornal, assistente de exportação, auxiliar de exportação. Bati na porta, recepção, dona Claudete me recebeu. Falei assim, ó, sobre a vaga do anúncio do jornal, ela falou, qual delas? Aí, opa, tem 2? Porque eu só vi uma. E tendo 2, eu tinha mais oportunidade, mais chance. Aí eu encontrei o Wilson Chinek Ferreira, que era um dos proprietários da Mimex, estava na recepção por sorte. E essa pergunta que eu fiz, eu acho que chamou a atenção dele. Porque, na verdade, só tinha uma vaga. E nem a Claudete, por exemplo, sabia que só tinha uma vaga, ela tinha 2. E parece que o feeling dele captou isso.
Acabou me contratando. Fiquei lá por 5 anos. Ele me deu uma mesa enorme assim, nos primeiros dias. Ele falou assim, ó, que é o setor de exportação. Falei, e o pessoal? Só você. Falei, sério? Sério? Falei, e os processos? Estão tudo aí. Um calhamaço de processos desse tamanho. Ele falou assim, tem um detalhe. Os clientes estão ligando porque eu não consigo nem dar vazão, tem carga que não vai aí. Bom, resultado. Resolvi aquilo. Fui para o setor de importação e do exportação. Não consegui comprar meu mocassim, por quê? Porque o salário que eu recebia lá, tinha que levar para casa para cuidar dos filhos. Fiquei no setor de exportação, de importação, financeiro, máquina de escrever, DI, gente, presta atenção. Processo de DI era um calhamaço de documentos desse tanto. E era tudo à máquina, digitado. Oh, digitado não, datilografado. Comunicação era via telex. Se ninguém sabe o que é um telex, procura aí que talvez no Google deve informar o que é um telex. Hoje é WhatsApp, Hã? Não, errou, acabou. Quem sabe o que é carbono aqui? Eu acho que nenhum de vocês sabe o que é carbono. Vocês sabem, conhece carbono? 7 vias de carbono em uma DI. 7 vias. E os números você tinha que colocar na máquina, porque eles tinham locais certos. Telefone, agenda de telefone, era agenda de papel. Você escrevia lá na letra A. Como eu perdia muito tempo com a agenda, eu acabei memorizando os telefones de todas as empresas. E eu não perdia tempo procurando na agenda. Um caso interessante, que eu achei que era uma oportunidade para eu comprar o meu mocassim. Tinha um cidadão que chamava Sr. Jaime Grunfeld, judeu, tinha uma indústria de rendas nylon hand e fazia rendas para noivas, para cortina, para uma fábrica gigante no Bom Retiro. E ele importava as máquinas têxteis da Alemanha, cujo fornecedor chamava-se Karl Mayer, que tinha um concorrência que era a Mayer também. E naquela época o imposto de importação de uma máquina era 45% sobre o CIF, IPI de 25%, não tinha PIS e COFINS, mas o ICMS era 18%. Só. Aí, tinha ex-tarifário, que reduz de 45%, naquela época reduzia para 12% ou 10%, o imposto de importação da máquina. E ninguém tinha dito isso para o cliente um dia, que a máquina dele poderia enquadrar-se no ex e reduzir o imposto de importação. E qual que era a minha maior motivação? Fazer com que o cliente estivesse satisfeito, que um dia eu poderia perder o emprego e ele me convidar para trabalhar lá. E aí eu dei essa opção para ele. Ele falou, não, mas ninguém nunca me falou para reduzir isso.
Isso é rolo? Eu falei, não, não existe rolo. O que existe é uma legislação. Só que quando ele me falou isso, eu tinha que me certificar de fato para enquadrar isso. Gente, na boa, hoje, vocês estão no paraíso. Vocês não imaginam, nem fazem ideia do que é pesquisar uma lei, um decreto, uma instrução normativa, um comunicado para enquadrar corretamente uma redução do imposto. Porque hoje você vai no Google, vai em qualquer lugar no sistema, fala assim, olha, classificação tal, máquina tal, tem X ou não? Tem X. Qual é a lei? É SSS. Qual é a alíquota? É SSS. Em 1 minuto ou menos, você consegue todas as informações. Vocês conhecem a biblioteca? Já foram numa biblioteca? Já foram numa exposição de livros? Então, o despachante aduaneiro tinha uma biblioteca. Lá tinha vários livros, coletânea de leis de comércio exterior. Aí você começava pela instrução normativa. A instrução normativa dizia, pelo artigo tal do decreto tal, faz jus à isenção. Aí você ia lá no outro livro do decreto, no parágrafo do item. Aí no parágrafo do decreto falava assim, olha, na lei número tal de tal data contempla essa isenção. E aí você ia na lei. Aí a lei falava assim, conforme a lei de tal ano, de tal data, ou seja, quando eu terminava isso, eu estava com 15 livros na mesa, grifando, separando por página, porque eu precisava datilografar isso na declaração de importação. E fazer cálculo naquelas maquininhas que rodavam, para você chegar no número. Resultado, liberamos a máquina do senhor Jaime Grunfeld. Com alíquota de 10% ou 12% na época, ele economizou mais ou menos 1 milhão e pouco de cruzeiros novos, cruzeiro antigo, nem lembro mais, que era uma grana. E aí ele resolveu me presentear. Trouxe uma cesta básica enorme, mandou entregar para mim e um cheque. O cheque naquela época era o equivalente hoje a uns 50 mil reais. Peguei a cesta, peguei o cheque, devolvi e ele recebeu de volta. Ele falou assim, mas eu não entendi. Você ficou com a cesta e devolveu o cheque? Eu falei, sim. A cesta eu preciso. Ele falou, não, mas o cheque é uma gratificação, um reconhecimento. Eu falei assim, olha, senhor Jaime, o meu objetivo sempre foi comprar um mocassim. Mas eu quero comprar um mocassim com o meu suor, com o meu trabalho. O que eu fiz para o senhor não foi nada mais, nada menos que o meu trabalho. A cesta básica que o senhor me mandou, sensacional, agradeço enorme, e eu vou ficar com ela. Para mim já é reconhecimento, mas eu não quero o dinheiro do senhor. Não, mas você comprou um mocassim. Fala, não, mas não é justo. Eu quero comprar o meu mocassim com o meu trabalho, com o meu suor. Resultado. A empresa Mimex
quando veio a crise Collor, ela meio que se separou, porque os sócios não podiam mais dar sequência, porque todo mundo, Zélia Cardoso de Mello pegou dinheiro de todo mundo, enfim, foi aquela bagunça. E aí, saí da empresa, sem o meu mocassim. Resolvemos abrir uma outra empresa entre um dos sócios e o outro. Falei, agora eu compro meu mocassim. E aí, abrimos a empresa, comuniquei ao Jaime Grunfeld que a gente estava com outra empresa, porque aquela tinha acabado. E para minha surpresa, nós começamos a trabalhar para todo o Bom Retiro, que tinha indústrias de máquinas têxteis. E aí, a empresa começou a crescer. E eu tinha um sócio. E nós ficamos 17 anos com esse sócio. Um certo dia, as pessoas começaram a chamar minha atenção. E eu não consigo comprar o meu mocassim. Começaram a chamar minha atenção que o meu sócio poderia não estar sendo honesto comigo. Mas eu confiava 150% no meu sócio e não dei muita vazão para isso. Um certo dia, um cliente me chamou a atenção. Ele falou assim, Lorival, vocês não têm trading? Eu falei assim, olha, nós não temos trading, mas nós temos uma comercial exportadora. Ele falou assim, mas eu faço, vocês têm? Tenho. Ele falou, mas você falou com... Tem horário? Estou falando demais? Como é que tá? Já passou? Já passou 10 minutos? Mentira. Nossa, gente, nem percebi. Sério? Encontrar em capítulo. Pô, então vou ter que fazer outra, né? Parte 2. Tá cansativo para vocês? Não? Porque para mim tá passando tão Todo rápido. mundo querendo saber onde é que você comprou o mocassim. Mentira! Verdade. Vai ficar para a próxima? O mocassim. Vai ficar para a próxima, né? Agora faz um favor. Dá uma olhada aqui. Pessoal, mocassim. Comprei o mocassim. Perfeito. Que ótimo. O que eu aprendi com isso? Nós precisamos ter motivação, objetivo e muito comprometimento, lealdade, caráter, honestidade e diferencial. Dentro da normalidade, todos somos bons. E eu gostaria de dividir com vocês aqui, por esses relatos, breves relatos, porque eu tenho 60 anos, vou fazer agora dia 18 de julho. Quem quiser meu endereço, né? Quem quiser me presentear, eu não vou dar nenhuma sugestão para vocês, mas Só de mocassim na sua casa hoje, né? fica a dica. Mas eu quero agradecer muito a todos vocês. Espero que eu tenha compartilhado algo que sirva
de exemplo, que vocês peguem isso, né? Porque hoje, além do mocassim, a Martins é uma das mais eficientes empresas de logística internacional em toda a América Latina. E para isso eu convido você para ver aqui umas premiações que nós tivemos. Você não vai? Ó, meu sapato mocassim ficou lá, hein? Ó, Prêmio Internacional de Empreendedores da América Latina. Grupo Martins opera moderno centro de distribuição no Alto Tietê. Prêmio Empreendedores da América Latina Internacional. Esse aqui é o meu troféu preferido. Prêmio de Excelência Operacional em Transporte 2021, categoria Transportadoras com melhor equipe de motoristas. Claudinei! Prêmio Excelência de Logística em Viracopos, que a empresa, equipe Larissa, Tiago e todo mundo aqui, né, cooperam aí. Nós somos uma empresa que mais rápida e mais eficiente faz o desembaraço aduaneiro de um cliente potencial aí do setor de tecnologia no aeroporto de Viracopos. E desde 2009, nós ficamos só um ano fora da conquista dessa premiação. Sabe por quê? Motivação. Tiago, Larissa, Martins, equipe Larissa, equipe todo mundo. Cheguei para o Tiago um dia, falei assim, Tiago, ganhei meu mocassim, estou calçando meu mocassim, eu quero o prêmio. Você quer o prêmio? Ele falou, eu quero, está aí, desde 2009. Outra motivação, rápido, encerrou o horário, né? Está pagando. Não, mas eu queria que você falasse que é um ciclo. Então. Cada mês você vai aqui falar um pouco. A comunicação e o marketing resolveu fazer esse projeto de uma vez por mês. Eu estou contribuindo, estou compartilhando algumas experiências que nós tivemos aqui, sendo motivacional para que vocês estejam ingressados, engajados no setor profissional e também pessoal. De certa forma, eu posso contribuir com alguma coisa para vocês. E espero que vocês tenham um sonho. E que esse sonho se realize. E que para isso se realize, precisa ter motivação. Precisa ter empenho. A pessoa tem que ter objetivos. Tem que sonhar. Ela não pode ficar fazendo o mesmo, a mesma coisa. Isso aqui é um sonho. Vocês são um sonho. E para toda a minha vida, esse era o meu sonho maior. Isso me motivou a tanto, vocês não têm ideia. E eu queria me despedir de vocês hoje, convidá-los para uma próxima, dizendo o seguinte: façam, sejam diferentes. Vão encontrar dificuldades? Vão. Porque se vocês não forem diferentes, se vocês não pensarem ou fazerem fora da caixinha, vocês não vão ter dificuldades. Porque, na verdade, o sucesso depende muito das dificuldades, do obstáculo que você ultrapassa. E não são poucos.
Mas vocês podem ter certeza. Estou ainda pulando obstáculos com o meu mocassim, mas consegui o meu mocassim. Queria agradecer demais, tá? Espero que eu tenha contribuído para vocês. Próximo mês a gente vai nós informaremos a data, o horário. E foi uma enorme satisfação, prazer imenso estar dividindo essas experiências com vocês. Muito obrigado. Tatuapé, Santos, São Vicente, Viracopos, Guarulhos, Moca, Antônio Domingos Pereira, Itajaí, Rio de Janeiro. Forte abraço a todos. Muito obrigado, até uma próxima. Um beijo. Edinalva, te amo. Parabéns. Pensei que você fosse contar tudo. Falei, mas vai ter nada pra próxima, pô. Não, mas tem muito. Legal, parabéns mesmo. Foi bom, né? O pessoal gostou. Obrigado.